O intervalo do almoço é um direito essencial garantido pela legislação trabalhista brasileira, especificamente pela Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT. Esse período de descanso é crucial para assegurar o bem-estar e a saúde dos trabalhadores, além de contribuir para a manutenção da produtividade no ambiente de trabalho. Na reforma trabalhista de 2017, houveram algumas mudanças em relação ao tempo deste horário de almoço, o horário de lanche, horário do jantar, de 1 hora para 30 minutos. Mas nós vamos saber como as empresas e como o empregado deve aceitar esta imposição de 1 hora, de sair de 1 hora para 30 minutos. Com isso, o Jornal 101 abre o contato agora com Henrique Almeida, que é advogado trabalhista, para explicar mais. Henrique, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal 101. Como eu disse, o horário do almoço pode cair de 1 hora para 30 minutos. Isso aconteceu com a reforma trabalhista. Ela impactou no intervalo do almoço, a reforma trabalhista, e, aliás, quem pode reduzir esse tempo de horário de almoço e como deve ser feito isso? Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 101 FM. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Fico muito feliz pelo convite. Bom, conforme adiantado, realmente a reforma trabalhista ela deu a possibilidade que o que a gente chama de intervalo entre a jornada seja reduzido para agora, no mínimo, 30 minutos. Só para que fique em termos de afirmação, intervalo entre a jornada é aquele intervalo para descanso, o almoço, né? Aquela pausa no meio da jornada que o empregado tem para justamente descansar, recompor as energias, recompor suas forças e depois retomar as atividades. Embora hoje exista a possibilidade da redução para 30 minutos, ainda não é tão simples como muitas empresas ou muitos empregadores acreditam que é. Existem vários requisitos impostos pela CLT e também pelas NRs, né, que são as normas regulamentadoras, para que isso seja licitamente imposto dentro de uma empresa. Primeiro, algumas regras sobre intervalo entre a jornada permanecem. Então, quantos minutos cada empregado tem de almoço, né, baseado na quantidade de hora que ele trabalha. Então, um funcionário que trabalha no máximo 4 horas por dia, ele realmente não tem direito a intervalo. Já um funcionário que trabalha de 4 a 6 vai ter 15 minutos, e funcionários que trabalham acima de 6 horas por dia têm aí a obrigação de usufruir de pelo menos 1 hora de intervalo, ou no máximo 2 horas. É claro que agora, com a reforma, isso foi reduzido para 30 minutos, mas mediante alguns requisitos. O primeiro requisito é que isso seja decidido pela convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, né? Os sindicatos têm que prever essa possibilidade, a convenção coletiva tem que estar prevendo essa possibilidade. Não pode simplesmente uma empresa, sem que isso exista na convenção coletiva, impor essa norma aos seus empregados. Isso seria completamente ilícito. Segunda regra para isso é que esse empregado não faça hora extra de forma habitual, né? A hora extra é a praxe ali. Uma hora extra raramente não tem problema, mas aquele funcionário que habitualmente excede a carga de 8 horas diárias, esse funcionário realmente não pode estar englobado nessa possibilidade do intervalo entre a jornada. E, por fim, o terceiro requisito é que acompanhe a NR 24, né, a norma regulamentadora 24, ou seja, essa empresa ela tem que conseguir propiciar ao empregado um ambiente saudável, salubre e oportuno para que ele consiga usufruir desse intervalo. Geralmente tem que ter um refeitório, uma área para descanso, qualquer cenário que tire o funcionário daquele ambiente exaustivo de trabalho, daquele ambiente cansativo de trabalho, é justamente um refúgio.
né? Então, tem que ter um local apto a que esse intervalo seja realizado. Então, os 3 requisitos principais para a redução do intervalo entre a jornada são esses. Trabalho remoto. Hoje nós estamos na moda. Desde a pandemia, muita gente trabalha de home office e alguns continuaram. Eles têm o direito de ter o intervalo de lanche, de almoço? Sim, isso foi um assunto muito questionado, né, principalmente por conta da pandemia, haja vista que muitos dos funcionários passaram a trabalhar home office e, inclusive, muitos permaneceram mesmo após o final da pandemia, mas sim, fato é que trabalho, independente de for braçal ou intelectual, ele exige uma atividade cansativa para o corpo humano, né? Então, essa pausa é fundamental tanto para funcionários, empregados que exerçam seu trabalho de forma braçal, como aqueles funcionários que fiquem, por exemplo, no escritório ou mesmo home office. Independente do trabalho, ele tem que ter a pausa. Claro que a gente volta naquela regra: se a jornada dele for maior do que 4 horas, maior do que 6 horas, aí vai depender da quantidade de horas que ele trabalha. Mas passou de 4 horas, pelo menos 15 minutos de intervalo, esse funcionário tem que ter, independente se tiver remoto ou não. Henrique, para a gente encerrar, consequências para empresas que não respeitam o intervalo do horário do almoço, do horário do lanche. Quais são as consequências para ela judicialmente? Bom, toda vez que o empregado ele não usufrui desse intervalo entre a jornada, a empresa pode ser condenada ao pagamento de horas extras. Lembrando que a hora extra ela vem com acréscimo de pelo menos 50% da hora trabalhada. Então, no final, vai acabar saindo mais caro para a empresa. Além de que também, na prática, você suprimir o intervalo entre a jornada, você tem empregados menos eficientes, você tem empregados que estão mais suscetíveis a acidentes de trabalho, a erros na empresa que pode ocasionar um rombo milionário. Então, no final das contas, suprimir o intervalo nem sempre, aliás, quase nunca é tão vantajoso assim. Pode gerar prejuízos altíssimos para a empresa, mas legalmente falando, tudo aquilo que não for pago conforme a lei determina vai ocorrer em hora extras ou, dependendo até da situação, pode gerar uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. O Jornal 101 esteve em contato com o Henrique Almeida, advogado trabalhista, que tirou dúvidas sobre a redução do horário de almoço. Ele comentou sobre esta nova regra da CLT que foi feita na reforma de 2017. Diego Quintano, para o Jornal 101.